Enfim, falamos do escândalo, pra você ver como anda o clima, né? O escândalo desapareceu. E a gente fica se questionando, imagina o que se a PF for pra cima, se a CPI for pra cima, como pode ficar o clima pro Lula? Beleza. Aí voltando. O Lula segue aí sofrendo desgastes, segue perdendo no Congresso, segue sem conseguir entregar nada. Ninguém sabe o Lula. Vocês sabem onde é que o Lula tá? O Lula tá no Brasil ou tá no exterior? Perguntando sério. Ele tá no Brasil ou tá no exterior? Ele tava na reunião. Já voltou? Se ele voltou pra fazer o quê? E se ele não voltou, ele tá fazendo o quê? Você percebe isso? Lula não aparece. Ninguém sabe. Lula não trabalha. Não tem governo. Estamos entregues. Não tem governo. Aí a turma do Platô, que é lá onde o Guilherme Amado trabalha, mandou essa. Governo é medíocre e ninguém quer ser sócio de um governo impopular. O cientista político, Cláudio Couto, da FGV de São Paulo, não faz rodeios ao qualificar o terceiro governo de Lula, né? Governo de Lula. Para ele, Lula 3 é medíocre. Falta ao Lula, na avaliação de Couto, fazer política, dialogar diretamente com o Congresso. Lula não trabalha. Não só, falta ali também uma marca, ou seja, políticas públicas que de fato mostrem à população que a vida melhorou. Em paralelo, Couto vê o Congresso cada vez mais poderoso e parlamentares que não querem se tornar sócios de um governo impopular. Aí ele tá falando, né? A turma não quer ficar sócio do governo impopular. Para a União Brasil, para seus ministros pedirem demissão a Lula. Realmente, a turma não quer ficar num governo impopular. Só não vai embora o Valdez Góes, que nem é filiado à União Brasil. Está na cota da Alcolumbre. Caciques do União Brasil deu como certo até o final de 25 que o Mauro Sabino e o Frederico Siqueira vão pedir demissão. Visando aí as eleições de 2026, tentando se descolar, né? Não ficar feio na fita, porque o governo só traz prejuízo. E aí tem uma coisa que até o momento ninguém comentou. E pra mim tá começando a fazer sentido. Não falar que tá, mas começa a fazer sentido. Muita gente fala o seguinte, não dá pra apostar contra o Lula, porque o Lula já foi alvo no passado do mensalão e deu a volta por cima e se elegeu. Mensalão foi 20 anos atrás. Lula com a cabeça funcionando, não era mais o Biden, não era Lula Biden, né? Cadê o Lula Biden? Tá aqui, ó. Não era o Lula Biden, gafe de Lula no exterior repercute assim de alerta do PT para 2026. Gafes cometidas pelo Lula durante o último encontro no G7 renderam comparações com Biden e acenderam alerta no PT. Durante a foto oficial com os líderes, Lula se distraiu e começou a conversar com o presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, e teve de ser alertado pelos demais mandatários para olhar para a câmera. Em outro momento, Lula interrompeu a fala do primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, devido a problemas e o apoio de tradução simultânea. Fora quando estava lá no Macron e ficou fazendo malabarismo, aquilo foi medonho. Tanto que o PT não quis nem rebater. Sabe, bosta, que quanto mais mexe, mais fede. Não deixa ali ó, a extrema direita tirar onda com Lula. Então assim, Lula não é o mesmo de sempre, é o Biden. O Lula tá diante de uma crise econômica que não era a realidade daquele momento do mensalão. Então o povo tá desesperado com a vida no Brasil e com a violência. O povo tá desesperado e estamos na era da internet. Então, eu acho que a galera que tá fazendo uma análise de volta por cima, o PT, não dá pra postar contra o Lula, falou, cara, o momento é totalmente diferente. O PT nunca enfrentou o que ele enfrenta atualmente. A não ser que censure a internet e a Globo faça aquela campanha daquele jeito, o desgaste não tem como sanar. Aí, além disso, Lauro Jardim. Da apatia à bala de prata. Como assessor de Lula vê o bastidor do governo. A matéria do Lauro Jardim, obviamente, é endereçada para o mercado financeiro, né? Falou, ó, galera, a coisa tá feia, viu? O painho aí não tá entregando o que a gente precisa. E o assessor de Lula com assento no Palácio do Planalto. Aqui há um clima de apatia com as derrotas recentes no Congresso. A sensação geral de busca de rumo. Como se o Congresso estivesse procurando uma bala de prata. Como se o governo estivesse uma bala de prata para dar uma virada. E não tem. Ninguém sabe o que fazer. Não tem, gente, não, e pior que não tem solução, não tem solução, não tem o que o Lula possa fazer. Qual o programa que o Lula vai fazer? O programa, eu vou conceder crédito para motoboy comprar moto elétrica. Eu falei assim, irmã, tu vai fazer que o povo contraia uma nova dívida, Lula? Não, velho. Isso aí não vai deixar o povo brasileiro feliz. O problema não é esse.
Lula não tem soluções para o caos atual. E está cada vez mais claro. Aí, isso daqui também chama muito minha atenção. Não porque o Mano Brown, o que o Mano Brown disse. Mano Brown, fala aí, cara. Já percebi, né, a crítica. Mas porque o Thomas Trauman publicou isso. O cara que foi assessor do Palocci. O cara que foi ministro da Dilma. Dando na cara do Lula. Para os jovens, Lula é o sistema. Lula concedeu ao rapper Mano Brown e à jornalista Semayalte Oliveira a sua mais reveladora entrevista dos últimos anos. Olha o tom que o Thomas Trauman narra. Na conversa de 2 horas e 20 minutos ao podcast Mano a Mano, Lula mostrou-se afiado, arrogante, paternalista, vitimista, antiquado e sempre mais confortável em falar dos 2 primeiros mandatos do que da gestão dos últimos 2 anos. O ponto alto da conversa, contudo, foi o que Lula ouviu de Mano Brown, ligado historicamente ao lulismo e autor do famoso discurso na semana anterior às eleições de 2018, de que o PT havia perdido sua conexão com as bases. Brown foi duro e sincero. A minha geração vê Lula como o cara que perdeu 3 eleições. A geração que veio depois dos governos Lula e Dilma vê o senhor como presidente. É diferente de quem o viu como oposição ao sistema. Agora, Lula é a situação. Quem é contestador, contesta. Então, o Lula é contestável. O Mano Brown é contestável. A minha geração te vê como herói. Essa nova geração não te conhece. E tá conhecendo na gôndola do supermercado quando olha o preço, que não para de subir. A luta contra a fome de 2002 virou a luta pelo iPhone. E o Lula não consegue entender o que está acontecendo. Mano Brown repetiu que Lula e parte de seu governo não entendeu. A de que os programas dos primeiros governos estão desatualizados para a década de 2020, que o fato de Lula ter feito 2 bons mandatos não lhe garantem votos em 26 e que só ser anti-bolsonarista pode não ser suficiente, hein? Rapaz. Eita, né? Parece que só ser anti-bolsonarista não é o suficiente, né, Lula? Quem poderia imaginar, né? O pessoal vai meter o 22 na urna, hein? Vai votar no Jair. Ó, antes de ser moda, na boa, me apresente alguém que falou primeiro que daqui a 10 anos, quando olhar para trás, Lula será reconhecido como a pior coisa que já aconteceu com uma esquerda e vai ser visto como um cara que domesticou e destruiu o que era a esquerda. Eu tô falando isso tem quanto tempo? Primeiro todo mundo. E aí começa a aparecer os sinais, né? Para jovens, Lula é o sistema. Para reforçar o meu ponto, né, que eu quero me reforçar, obviamente, estou passando no Twitter, vejo a postagem desta senhorita chamada Priscila, declaradamente de esquerda. Olha o que ela diz. Está confirmando minha tese. E eu estou falando daqui a 10 anos, mas talvez isso já seja daqui a 3 anos. Mas eu acho que como a esquerda tem uma grande parte da esquerda que vai demorar para largar o Lula. Eu ia falar uma pessoa, mas como falar dela daqui a pouco, deixo para chegar quando chegar na parte dela. Existe uma ilusão persistente, especialmente entre setores da esquerda acadêmica e militante, que insiste em ler os governos do PT como herdeiros diretos do ciclo desenvolvimentista nacionalista. Aquele que teve sua expressão mais potente nos governos de Getúlio Vargas, do Juscelino, João Goulart e na escola estruturalista da CEPAL. Mas isso é, no mínimo, um erro de leitura histórica e, no máximo, uma fraude intelectual conveniente. O PT não é e nunca foi um partido desenvolvimentista clássico. Ele não nasce para reconstruir o projeto nacional desenvolvimentista soterrado pela ditadura. Ao contrário, o PT nasce justamente da crítica aos limites do desenvolvimentismo, tanto pelos setores da nova classe operária urbana, quanto pela teologia da libertação, os novos movimentos sociais e pela esquerda, que nos anos 80 rejeitava tanto o autoritarismo militar quanto o que consideravam os pecados do Estado desenvolvimentista, clientelismo, centralização, verticalismo, corrupção e cooptação. Ficavam respondendo esses slogans vazios, ad hominem, de eterno, para se colocar contra. O PT, desde a sua fundação, foi um partido orientado por uma matriz democrática e institucional fortemente ligada a práticas de gestão. Sua proposta, no fundo, nunca foi subverter o capitalismo brasileiro, nem romper com a dependência estrutural. Ou seja,
sempre foi um vassalo da Faria Lima. O PT se consolidou como partido da gestão social do neoliberalismo, introduzindo camadas de proteção social, regulação mínima do mercado de trabalho e inclusão pelo consumo. Isso sem nunca tocar nas estruturas fundantes da desigualdade brasileira. A sua genialidade política esteve exatamente nisso: compatibilizar o rentismo, o agronegócio, a desindustrialização, a precarização trabalhista e a reprimarização econômica com políticas sociais que amortecem a miséria. Então, assim, o povo vai ficando pobre, é igual sapo na panela, ficando pobre aos poucos. Vai te destruindo aos poucos o que o PT é fazendo. Quando tu vê a destruição, tá como tá agora, que você não vê futuro no horizonte. Isso não é desenvolvimento, é gestão civilizada do subdesenvolvimento. Enquanto garantia acesso à universidade, crédito consignado, Minha Casa Minha Vida, o PT assegurava também superlucro para os bancos. Ela tá errada? Teve ou não teve superlucro? Juros estratosféricos para manter o rentista tranquilo. O que Galípolo fez? Tome ele 15%. Zero reforma agrária, zero reforma urbana, e realmente, zero reindustrialização estruturante. Teve campeão nacional. Mas o país se reindustrializar? Foi exatamente essa conciliação que fez com que parte da classe média do mercado financeiro da elite rural aceitasse por um período a paz lulista. Filhinha, acho que você também deveria colocar a falta de internet, a falta de conhecimento. Hoje as pessoas estão conhecendo o que é o PT, então assim, ninguém aguenta mais. Uma paz que tinha preço, nenhuma transformação estrutural. Quando os ciclos externos se inverteram e o PIB caiu, o pacto ruiu, o impeachment de 2016 foi a consequência natural da falta de base econômica sólida, soberana e industrial. O PT não é herança de Getúlio, Jango ou dos projetos nacional desenvolvimentistas da CEPAL. Muito menos é uma versão da esquerda da industrialização asiática. O PT é, na verdade, a face do progressista do neoliberalismo periférico. Tradução: é o Partido Democrata Americano versão Tupiniquim, que é o que eu tô falando há meses. Tô na vanguarda disso daqui, viu? 10 anos. Os livros de história retrataram Lula e o PT como engodos, como a cria do Golbery, o cara que domesticou a esquerda, importando a agenda identitária que destruiu o Brasil. 10 anos. Em 10 anos a figuratura vai ser tóxica. Ninguém vai querer ter associação com Lula. 10 anos. 10 anos. Em 10 anos. Vamos ver. E a própria história recente confirma isso. Defesa da independência do Banco Central, controle do gasto público sob lógica rentista, defesa da política de juros altos como ferramenta de estabilidade, submissão permanente ao agronegócio e exportações primárias. Ela é uma sofisticada engenharia de gestão do subdesenvolvimento dependente com rosto humano e discurso social. Enquanto a direita pratica o neoliberalismo de porrete, o PT faz o neoliberalismo de terninho social com bolsa, crédito e meritocracia disfarçada de inclusão. E ela escreveu tudo isso com base no tweet que vai na mesma linha do Danilo da Tropa, né? Os analistas da esquerda leem os governos do PT como se fosse a reencarnação do desenvolvimentismo progressista de Getúlio, JK, Jango e CEPAL. O PT não é isso. O PT nasce na crítica ao desenvolvimentismo e é o partido de uma gestão progressista do liberalismo brasileiro. Aí, vê só. Já senti na caatinga da raiva que as pessoas estão do Lula e vai ser candidato, viu? Vai ser candidato. Tá doido, pô? Ah, uma mordidinha também, né? Do dinheiro aí de ser deputado. Ah, Elias Jabbour. O problema é que esse cara é desonesto. É o bicho desonesto na hora de falar. Mas olha o discurso dele. Olha o discurso que ele tá fazendo. Ele tá falando o discurso do que ele não tem, o que ele queria que tivesse. Ou seja, ele não tá citando o nome do Lula, mas veja o que ele reconhece como o estado atual das coisas hoje no Brasil em relação à esquerda. Alô, pessoal, tudo bem? Elias Jabbour aqui. Rapidamente sobre o Oriente Médio, não vou comentar os ataques em si ao Irã, a entrada dos Estados Unidos na guerra, mas colocar aqui que não existe mais espaço nesse mundo tal qual ele se apresenta para visões de narrativas como o Estado mínimo, como corte de gastos, como
livre circulação de capitais, ajustes fiscais, etc, etc. Não existe mais espaço para esse tipo de narrativa, assim como narrativas infantis de esquerda, baseadas no ativismo espontaneísta, que não leva a lugar nenhum, a não ser uma guerra de todos contra todos, ou distopias. O que fica muito claro nesse momento atual é que nem a esquerda liberal, nem a extrema-direita, nem o neoliberalismo nos entrega respostas consequentes, é que o Brasil necessita muito de um projeto nacional de desenvolvimento. O Brasil precisa estar preparado para esse tipo de ocorrência, como, por exemplo, a chegada de uma crise financeira com proporções gigantescas, ou seja, um aumento da tendência dos países a se voltarem para si mesmos como consequência do rompimento das cadeias globais de valor em outro patamar caso o Irã feche o Estreito de Hormuz, não é? Ou seja, fica o recado aqui para vocês de que nós aqui, no meu caso, estamos aqui para conversar e para colocar na pauta a necessidade de uma esquerda nacionalista, desenvolvimentista que paute um projeto nacional de desenvolvimento para enfrentar esse mundo muito louco que está aí. Um forte abraço e um beijo no coração de vocês. Candidato. Ai, por que o Lula não faz isso, campeão? E você vê, ele reclama das distopias. A distopia é o quê, gente? O que é distopia? Na verdade, as utopias. Esse é o comunismo, irmão. Não dá mais, velho. Não para com esse papo de maluco. Ele tá chegando pro técnico e falou assim: ô maluco, a gente tá maluco. Em 2025, maluco. 2025, maluco. Não dá pra gente ficar de maluquice, maluco. Falando maluquice, comunismo, maluco. Sou comunista, socialismo, maluco. Para! A gente não tem nada pra apresentar. Não temos projeto. Depois que eu falo pra vocês, né? Precisamos de um projeto de nação. Um projeto de país. Aí quem tá copiando, né? O bicho é invejoso, viu? O Elias Jabbour. Agora, engraçado. Se eu fosse dono de algum veículo grande de imprensa, principalmente de direita, eu publicaria assim, ó. Nomeado por Lula para ajudar Dilma do Banco dos BRICS, sai em defesa de Felipe... Sai em defesa avergonhada a Felipe Barros. Olha que ele defende de forma avergonhada. Por quê? Porque você vê que ele está preocupado com a questão, inclusive, lá do Estreito de Hormuz. Por quê? Porque passa muito petróleo por lá e pode, no final do dia, impactar o Brasil. E aí, rapaz, coincidentemente, ontem, a gente comentava em vídeo exatamente isso, né? Que era o deputado Felipe Barros que entrou em campo para exatamente, né, saber o que já está sendo feito, planejado, para que o Brasil não seja penalizado pelo conflito. Ele cita, com todas as letras, né? Vale lembrar, cerca de 20% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz. O que o Elias Jabbour quer, quem tem somos nós. Chupa. Hashtag chupa. Acelera. Vai lá procurar o Lula e acelera com Lula. Elias Jabbour. Sabe? Mas o cara tá... gente, não tem, gente. Nesse caos que o Lula tá deixando, era só se organizar minimamente a direita. Sabe? Minimamente. Sabe? O consenso mínimo. O cara, Bolsonaro tá aí, graças a Deus. Líder gigante das massas. É o Jair lá de novo. Vamos nessa. Ah, mas tá aí na livre, eu tô nem aí. Vamos até o fim, pé com o Jair. Só aposta a ficha, o cavalo. Vamos trabalhar junto a isso. Pra eleger deputado, senador, governador. Começar a ter um projeto pra gente vender o que o povo tá em busca, que é um sonho. Perspectivas, um cenário de um Brasil melhor, e vamos tomar Senado, uma base grande na Câmara e governadores. É isso. Pá, Zé Fini. Acabou. Game over. That's it. Ele quer o que a gente tem, pô. E o cara tá lá desesperado e a gente fica aqui nesse besterol aí dessa direita maluca.